O resíduo de poda, hoje a gente tem um volume muito grande na cidade. Por quê? Porque primeiro que foi um acúmulo de resíduo, né? A gente teve uma situação aí também, quando passou aquele vendaval, que gerou uma série de... um volume muito grande de galhos, de árvores caídas que foram retiradas. Mas no nosso dia a dia não é um volume também tão grande assim. E é possível sim fazer compostagem desse resíduo. Se a gente não conseguir fazer de tudo, pelo menos a gente tem que fazer do máximo possível que a gente conseguir. Então isso tudo vai depender da área que a gente tenha, né? E esse resíduo ele pode ser tanto utilizado para o próprio paisagismo da cidade, como para reflorestar alguma área que a gente precise, como para até ser doado para a população, né, em forma de um adubo. Existe até uma ideia de que as pessoas que pagam a TPA levem um saquinho de adubo quando forem embora. Então, quer dizer, existem formas de você utilizar e não dá pra gente falar, porque hoje a gente tem um passivo, tem um volume grande, que a gente não vai dar solução, a melhor solução, que é a compostagem para isso. Mesmo que a gente precise tirar uma parte daqui, como eu acredito que vai acontecer, né, porque foi colocado também no campo do Galera esse material provisoriamente, que particularmente foi uma estratégia muito ruim, num bairro super populoso, do lado tem inúmeras casas. Quer dizer, poderia ter procurado um lugar um pouco melhor para fazer isso. Não foi o local adequado, mesmo temporariamente, não foi utilizado. E também o resíduo não foi recebido da melhor forma possível. A própria prefeitura recomenda que seja ensacado. Quer dizer, quando você ensaca o resíduo de poda, você já cria uma situação complicada, porque você tem um resíduo que depois você vai precisar de novo tirar ali da mistura das podas. Então eu discordo, eu acho que a gente tem área aqui que dá para fazer. A gente pode fazer hortas, inclusive hortas comunitárias, reutilizando esse material. Então e tem empresas, a Lapa, tem um pessoal que faz lá em São Paulo, em alguns lugares, na Lapa, que é um bairro assim, super populoso, e recebe o resíduo de todas as feiras de São Paulo e faz todo o processamento disso, toda a compostagem desse material, e depois comercializa, vende esse material. Então é possível a solução. E também falar sem ter um estudo, né? Quer dizer, a prefeitura não fez um estudo para isso, para poder dizer, não temos lugar. Agora mesmo a gente conseguiu identificar uma área da prefeitura de 70 e poucos mil metros quadrados, 18 mil já desmatada, que poderia ser utilizada para essa finalidade. Então, assim, existem áreas, existem pessoas que poderiam trabalhar, tanto da frente de serviço, aí que a prefeitura tem um monte de gente contratada, como outras pessoas, ou montar uma cooperativa, ou fazer uma chamada pública para ver se tem uma instituição que se interessa. Então, assim, a gente tem que tentar a melhor solução de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que não dá é para a gente falar, nós vamos queimar tudo, nós vamos incinerar tudo, nós vamos transformar em energia numa cidade que nem é possível fazer isso. Então a gente precisa entender que a gente tem lei, que as leis estão aí para ser cumpridas, né? E o gerenciamento costeiro foi mega debatido. E o não a Z5, que é a zona industrial aqui na Ilhabela, a gente tem um abaixo-assinado aqui, mais de 30 mil pessoas assinaram esse abaixo-assinado. Então, assim, por que não na Ilhabela ter zona industrial? Porque a Ilhabela tem, primeiro, que é uma ilha, segundo, que tem quase, 85% de área de parque, tem um monte de recurso hídrico que precisa ser preservado, tem uma série de coisas que não cabe aqui uma zona industrial, não cabe. Então, a gente pode até pensar numa solução para os 4 municípios, talvez em Caraguá ou São Sebastião, que são áreas que tem essa possibilidade de fazer, né? Que tem zona industrial para isso. Então, com relação a ensacar o resíduo de poda, na minha concepção é totalmente errado, né? Qual seria a solução? Para o resíduo de poda da prefeitura, que ela poda, o da Electro, existem trituradores que são adaptados no próprio caminhão, onde você já vai podando e já vai triturando esse material. Também esses caminhões, eles poderiam ser utilizados a partir do momento que eles passam em frente da sua casa e tem lá a poda. É lógico que se for folhas,
talvez fosse o caso de ensacar. Mas galhos, folhas de coqueiras, folhas maiores, não tem a necessidade, até porque é um desperdício e não fica bem acondicionado dentro do saco. Você nem consegue ensacar isso. Então, esse material, assim, o caminhão iria passando e já também despejando isso, e se fosse o caso, ele já desensacando o que tivesse ensacado, já jogando nesse triturador e já ia diminuindo de volume, para que na hora que chegasse aqui no local adequado, ele já chegasse picotado. Então, já triturado. E, inclusive, boa parte desses resíduos, a gente viu isso em Campos do Jordão, Campos do Jordão vai triturando e vai jogando parte no próprio canteiro, porque isso serve de adubo para a própria árvore. Então, em local embaixo de árvore, que você não tem, a grama não pega por causa da sombra, você pode usar isso daí, ele fica uma proteção na terra, uma proteção para a raiz, e ele é um próprio adubo para a própria árvore, né? Então é possível você ir reutilizando isso. E assim, quando você picota, você reduz a 4, 5 vezes o volume. Então, em vez de vir um caminhão com poda de sei lá, de 10 casas que ele pegou, ele vai triturando, quando ele chegar aqui ele já pegou de várias casas, entendeu? Então assim, é possível. E outra coisa importante também é a gente ter ecopontos, né? Lugar para que as pessoas pudessem levar, seja o próprio resíduo de poda que ela tem, porque às vezes se é pouca coisa, você mesmo consegue levar, não precisa a prefeitura passar na sua casa para retirar. E outros resíduos, né? Porque hoje em dia a gente passando aqui pelo sul, na avenida, a gente vê sofá, vê tudo ali. Então se você tivesse um local que você pudesse depositar isso e até para um reaproveitamento, seria possível também. Outra coisa, esses resíduos de podas mais grossas, essas madeiras, poderiam ser utilizados numa marcenaria, por exemplo, aqui dentro do próprio município, marcenaria escola. A prefeitura tem uma marcenaria escola que está, que eu saiba, parada, que foi doada pelo pessoal do Rotary. Então poderia ser utilizado parte para fazer móveis, para fazer bancos, uma série de coisas. Então assim, a gente precisa ter soluções corretas, não soluções fáceis, né? Porque é muito mais fácil você contratar um caminhão, um mega contrato, como foi feito com a Negreiros, e manda tudo embora. Só que isso não é a solução, a gente está tirando resíduo, é como se a gente estivesse jogando na casa do nosso vizinho, né? É como assim, eu não tenho espaço na minha casa, eu pago para o meu vizinho e jogo na casa dele. Isso não é solução. Então a gente tem que ter solução inteligente. E a gente está com um contrato aí da FDTE bastante alto, que poderia também incluir todas essas soluções. Eles pesquisarem qual é a melhor solução e trazer tecnologia nesse sentido, que é possível sim. E para isso precisa de área. Agora a prefeitura precisa, assim como a gente apontou algumas áreas, ela também pode apontar outras e trazer a CETESB para olhar essas áreas e ver quais são os melhores lugares, o que dá para fazer em cada área. E também pensar que não vai ser uma área só. Por exemplo, para compostagem, você pode ter mais que uma área. Você pode ter uma área no sul, uma área no norte, uma área... a partir de 1.500, 2.000 metros, você consegue compostar uma boa parte dos resíduos. A gente mesmo indicou uma área ali na Cocai, ali, entre Cocai e Costa Bela, que é uma área que a prefeitura desmatou e está lá inutilizada, tá lá, já está desmatado e poderia ser utilizado por um projeto piloto de compostagem, até para levar as crianças para verem como funciona, até uma horta junto. Então é possível sim ter soluções, agora precisa ir atrás, né? E também falando que o Conselho do Meio Ambiente deliberou o ano passado, em agosto do ano passado, verba para contratação de termos de referência, contratar alguém para elaborar os termos de referência, porque a prefeitura diz que com a reforma administrativa perdeu técnicos e, portanto, não consegue fazer esses termos de referência. E a gente, pensando nisso, a gente deliberou verba para isso, que é do Fundo do Meio Ambiente. A gente deliberou verba para um projeto piloto de compostagem também, que não foi executado até agora. Aliás, das 23 ações que a gente deliberou pelo Conselho do Meio Ambiente, praticamente nada foi executado até agora. E cabe ao Conselho deliberar sobre o Fundo do Meio Ambiente. E, infelizmente, nada do que foi deliberado foi executado. A gente deliberou contratação de drone, de aplicativo para denúncias, N coisas. Fica claro que precisa ter vontade para fazer. Se não tiver vontade, é a mesma coisa a parte de esgoto da cidade. Se não tiver vontade, nada vai acontecer. Nós temos 2 estações de tratamento já licenciadas que não foram ainda contratadas, não entraram em processo licitatório.
E o tempo vai passando, né? E esse é o nosso principal aflição, porque o tempo está passando, a gestão daqui a pouco termina e cada vez que troca a gestão começa de novo da estaca zero. Então isso é muito ruim para a nossa cidade, porque a gente não avança. Audio Jungle.